Sabe também? Sabe também. Mas sabe tanto quanto um desenvolvedor sênior? Não sei. Não é um melhor que o outro. Não é essa pessoa aquela. São responsabilidades e objetivos diferentes que junto colabora para a construção do mesmo. Por isso que é importante ter as duas pessoas colaborando. E, inclusive, o desenvolvedor sênior ajuda na arquitetura em padrões como aplicar, por exemplo, vamos trabalhar com uma estrutura de mensageria. Putz, mas já tem assim, isso aqui talvez ajude para a gente trabalhar com a sincronicidade. Então, é um desenvolvedor apoiando o arquiteto, porque talvez vai te dar mais resiliência, mais robustez. E o arquiteto da mesma forma. Então, quando a gente separa e entende desenvolvimento de software, ou seja, design, e quando a gente entende arquitetura, a gente consegue ver as diferenças das responsabilidades. Não a diferença, como a Fernanda comentou, na cadeia hierárquica. Não tem isso, né? Então, é muito nesse sentido, assim. Pelo menos é o que eu penso, tá, gente? Se discordem, mandem aí comentários. Concordo. Não, concordo demais. Concordo tanto que eu já até passo a vez para a próxima pergunta aí. Falou tudo. Não, ficou realmente assim muito claro, assim, né, de como o Gibran falou muito bem aí as diferenças, né, entre o desenvolvedor sênior e o arquiteto. Mas eu fiquei até numa dúvida entre vocês dois falaram assim. Então, assim, todo arquiteto um dia, até falando de trajetória um pouquinho, né? Todo arquiteto um dia foi desenvolvedor sênior ou não? Na minha cabeça, deveria ter sido. Também acho. Porque não é que é topo de... No jogo de Dedanha, né? Não é topo de pirâmide, mas assim, talvez uma etapa ali, né? E ele precisa de uma experiência, ou pelo menos de algum conhecimento. E a experiência eu não falo só de anos, não, tá? Não é porque eu tenho 20 anos de experiência, eu sou arquiteto, não necessariamente. Conheço pessoas com 20 anos de experiência que não têm qualificação para ser arquiteto e conheci pessoas com menos tempo de experiência, em anos, né? Com uma qualificação muito maior. Então, a experiência não necessariamente tem a ver com a quantidade de anos. Mas eu acredito que tem que ser sim. Ele precisa, e o que o Gibran falou muito bem, a gente vai errar. Arquiteto erra, desenvolvedor erra, todo mundo erra. Nós vamos errar. Então, o arquiteto não é Deus, ele não sabe tudo, ele vai errar em algum momento e vai ter coisas que não vai saber. A gente não vai conseguir saber tudo, nosso universo de tecnologia é imenso. Se a gente tentar saber tudo em algum momento, a gente vai falhar, porque a gente vai ter conhecimento de um monte de coisa e ser especialista em nada. Porque, eu sei disso, um pouquinho de cada coisa, mas não é especialista em nada. Então, chega algum momento que você vai ter que começar a focar na sua trajetória ali, na sua carreira. Eu, por exemplo, só trabalho com .NET. Não tenho me envolvido, não me envolvi até hoje com front-end, por exemplo, tendo nada de React. Sou super tranquila em falar isso e realmente não gosto, não é muito minha praia. Mas é porque foi o que eu quis fazer para minha vida, quis me especializar muito mais nisso daqui. Mas se algum momento eu achar que legal, quero gostar mais de front-end, quero ir para essa área, irei. Mas assim, a gente não tem que saber tudo, a gente não sabe tudo, mas para ser sim, para arquiteto tem que ser sênior. É a minha opinião aí que não dá para ser menos que isso, não. Polêmica. O .NET é lindo, só isso que eu tenho a dizer. Polêmica. Gibran concorda com a gente também, certeza. Eu gosto de .NET mais. Mas polêmica colocada aqui agora pela Fernanda. Vamos lá. Eu tenho alguns pensamentos um pouquinho divergentes, assim, viu, Fernanda? Para mim, se a gente olha na escala, se a gente olha na escala de arquitetura, e aí aqui a gente está falando de arquiteto software em si, sim, ele está muito mais ligado na parte de tecnologia, tá? E sim, ele tem que, eu posso falar assim, ele tem que ter dentro do cinto de utilidades dele, passado por um monte de experiências que fez com que ele tivesse esse olhar diferente para diferentes tipos de projeto, né? Então, assim, ou de soluções. Então, ele passou por problemas de integração, ele passou por problemas de monolitos, ele passou por problemas de processamento distribuído, ele passou por problemas, às vezes, de um desenvolvimento de aplicativo móvel. Então, ele teve, entregando mais uma vez a idade aqui, então ele passou por desenvolvimentos lá atrás, quando a gente não tinha formas de integração arcaicas ainda, então processamentos batch e assim por diante, com altos volumes. Isso trouxe para essa pessoa, ou para esse conjunto de pessoas
que estão ali naquele time agora um conjunto de habilidades que os tornam aptos a enxergar o problema de diversos prismas e apontar um direcionamento, um caminho. Isso em comum acordo. Por esse motivo, só por esse motivo, como eu acredito que arquiteto é coletivo, eu não vejo que é necessário que ele seja sênior, tá? Em desenvolvimento de software. Eu acredito que ele deva ter, e aí pelo meu conceito de desenvolvedor sênior, ele tenha que ter tido grandes experiências em determinados tipos de soluções. E aí você pode ter dentro de um time uma pessoa que teve muita experiência em desenvolvimento de soluções integradas, ou desenvolvimento de integração com AI patterns, por exemplo. E aí, no mesmo time, você tem uma pessoa extremamente boa e competente em desenvolvimento, por exemplo, mobile. E se você for olhar as duas pessoas separadamente, elas não são sênior. A senioridade se trouxe pelo coletivo do time, né? Então, assim, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura de software em si, ela precisa de ter um coletivo do time que consiga entregar essa objetividade, até pelo que você comentou aí, né? Meu caso também é o mesmo. Eu sou uma negação, mas uma negação 0 à esquerda vezes 2 de front. Se precisar de eu desenhar um círculo, sai quadrado. Qualquer coisa bizarra. Então, assim, sobre esse aspecto eu te falo assim, poxa, beleza, hoje eu tenho um conjunto de habilidades que, se eu fosse me colocar como desenvolvedor sênior em front, negativo. Então, nesse prisma, eu falo assim, não, eu não sou desenvolvedor sênior nisso, mas eu consigo apoiar, em termos de arquitetura, soluções de front, mesmo que eu tenha essa deficiência, por outros skills que me trouxeram até aqui. Então, assim, nesse sentido, eu vejo que o arquiteto ele é mais generalista, ele trabalha com mais pluralidade, ou o time tem que ter isso, para poder diminuir o risco. Já que a gente fala de trade-off, né? Então, diminuir o risco das soluções erradas. Porque a gente vai errar. A gente é ser humano, todos nós somos seres humanos, então a gente erra também. Então, quanto mais pessoas diversas dentro do time, que tenha mais experiências diversas dentro do time, melhora a sua arquitetura, né? Então, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura está muito mais ligada nessa trajetória do que na especialização. Desenvolvedor, para mim, ele é muito mais especialista. Assim como você comentou, eu sou especialista em .NET. Hoje eu não sei mais, tá? Mas, então, sim, desenvolvedor sênior em .NET, ok, checked. Eu já fui um dia. Mas em outra área não, mas mesmo assim eu consigo permear em termos de arquitetura por outras áreas por causa do background. Olhando para esse prisma, eu super concordo com você. Isso é interessante, você falando dessa questão do background, Gibran, que agora, igual por exemplo, você me conhece também de vários anos, eu também sou um cara que eu venho de bagagem toda a Microsoft, toda a .NET aí, por causa dos lugares onde eu trabalhei. E agora eu tô justamente, tô completamente fora dessa zona de conforto que eu tô num squad que tô com a arquitetura do squad que o front-end é mobile, o back-end é em Node.js e estou trabalhando com a AWS. E assim, eu fui tirado completamente dessa zona de conforto que eu tinha de Azure, de .NET, tudo que, assim, para mim era muito mais simples, e fui inserido na AWS. Mas essa bagagem que eu tenho, e vamos dizer, até numa conversa que eu estava tendo com o pessoal semana passada, essa bagagem que eu trago muito em termos dos conceitos e dos perrengues que a gente passa aí no dia a dia, me ajudaram muito a, vamos dizer, aplicar esses conceitos, esses perrengues nas mesmas nuances da AWS, do Node, do mobile aqui, da mesma forma como estou enfrentando. Eu brinco muito nesse sentido. É como a minha mãe falava comigo. Assim, menino, não sai sem guarda-chuva não, que vai chover. Pô, não tava com sol. O que fez minha mãe achar que ia chover? É o vento frio que tá batendo. Então, assim, quantas vezes que a gente correu e passou pelo arame farpado, que ficou pedaço nosso para trás, que vai falar com a gente que, putz, esse caminho não tá bom, mesmo que seja de frente, e eu não domino, entendeu? Porque a gente, durante esse percurso, né, os arquitetos na parte geral, por isso que a gente fala sobre experiência, conseguiu criar alguns cacoetes para driblar armadilhas que a gente vem todo dia tropeçando através da complexidade. Então, toda vez que a gente percebe complexidade,
quem tem mais experiência, ou as pessoas que têm mais experiência, conseguem enxergar isso assim. Tem um caminho mais simples por aqui, meu filho. Dá aquele tapinha nas costas, tipo de vó mesmo, assim. Vai por aqui, é mais tranquilo. Mistura assim com assado. É tipo isso. Então, essa experiência vai trazendo esses encurtamentos de caminho para que as pessoas tropecem menos. E é isso que eu acho que é o grande diferencial dessa pluralidade e de quem tem mais passou por mais perrengue na vida, né? Sim, o que eu acho que talvez, né, vocês concordem em geral é que assim, o arquiteto em algum momento ele pode ter sido desenvolvedor sênior em alguma especialidade, né, mas que acho que talvez seja isso um pouco que a Fê também tentou trazer, né, no sentido assim, ele é uma pessoa bem experiente, é uma pessoa que tem bastante conhecimento técnico, mas não necessariamente em todos os lugares, né, em todas as áreas, né, igual o Gibran falou lá no início, ele não vai ser a pessoa que é o grande Jedi lá, né, enfim, ele não vai ser essa pessoa, ele não, mas eu acho que é isso, assim, o background, vocês falaram muito bem sobre isso, né, o background vai ajudar a traçar soluções aí, mesmo em coisas que talvez vocês não dominem tão bem. Bom, pessoal, é isso. Eu gostaria muito de agradecer. Essa conversa foi muito legal, né? Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. E valeu também, ouvintes que nos acompanharam aí até agora. Muito obrigada a todo mundo. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente.